Olá, eu sou Alex dos Santos, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar para você como que Dostoiévski pode mudar a sua vida. E para isso, eu vou fazer um comentário a respeito do seu livro O Sósia, também conhecido como O Duplo. Para um breve resumo, o Sósia é a história de um funcionário público russo chamado Goliadkin, que, por conta da sua falta de habilidade social, acaba entrando em vários problemas com os seus colegas de trabalho, com as pessoas da sua convivência, e acaba ficando à beira da loucura por conta dessa falta de habilidade social. E em uma dessas situações de desespero do Sr. Goliadkin, ele se encontra com uma outra pessoa que é igualzinha a ele, que é o seu sósia. Além de ter uma aparência física idêntica à dele, esse sósia tem os mesmos amigos que ele, os mesmos contatos sociais que ele e, pior, trabalha no mesmo lugar que ele, exercendo a mesma posição que ele. Ou seja, é um outro ser idêntico a ele. Ele é conhecido na história como o Goliath Júnior. E o Goliath Sênior é o personagem principal da história. Então, o Goliath Sênior encontra o seu sósia, o Goliath Júnior. E nós vemos durante a história que o Goliath Júnior, que é o sósia, ele tem várias habilidades que o Goliath Sênior não tem. Só que essas habilidades muitas vezes incomodam o Goliath Sênior. Por exemplo, o Goliath Júnior tem uma habilidade social extrema. Ele se dá muito bem com todas as pessoas, trata as pessoas muito bem. Porém, Dostoiévski faz essa habilidade social extrema beirar a esperteza. De tão habilidoso que ele é socialmente, a gente tem a impressão que ele sempre está querendo enganar as pessoas para sempre estar naquele círculo social e parecer uma boa pessoa. Ao passo que o Goliath Sênior, ele tem essa falta de habilidade social, ele é mais fechado, ele não sabe se comunicar direito, e a gente tem a impressão de que sempre tudo acontece de errado com ele. Então, o que acontece aqui, nós já temos aqui nesse primeiro comentário, uma comparação com o que dizia Aristóteles sobre como você faz para sair de um vício para uma virtude. Ele diz que para você chegar a uma virtude, você não deve mirar exatamente aquela virtude, mas você deve mirar um nível maior ou extremo daquela virtude para que você chegue onde você quer. Então, por exemplo, imagine que você é uma pessoa maldosa e você quer ser uma pessoa bondosa. Então você tem de mirar na bondade ao extremo, ser extremamente bondoso. Esse é o objetivo. Por quê? Porque você não vai conseguir ser extremamente bondoso e você vai cair exatamente naquele nível de bondade que você desejava ter lá no início da sua empreitada. Aqui no Sósia, o que nós vemos? Nós vemos que nós temos uma falta de habilidade social extrema com o Goliath Sênior e nós temos uma habilidade social extrema com o Goliath Júnior. Porém, essa habilidade social extrema é praticamente uma esperteza, algo maligno. Então nós temos os dois extremos. E esses dois extremos, eles estão bem claros na história. Então aqui, o que nós aprendemos com Dostoiévski? Primeiro, para que nós possamos melhorar a nós mesmos em uma característica por vez, nós temos que identificar qual é a característica que em nós não é boa, que nos incomoda. Depois disso, nós devemos ver qual é o extremo oposto para ser o nosso alvo e nós seguirmos aquele alvo, para então nós pararmos em algo intermediário, que vai ser exatamente a virtude que nós estávamos procurando. E Dostoiévski facilita para nós a vida porque ele deixa essas duas imagens bem distintas e bem claras. E em nós mesmos é muito difícil, se você for tentar fazer esse exercício, você vai ver que é muito difícil conseguir discernir as coisas. Você conseguir assumir quais são os pontos fracos ou os vícios que você tem e que te incomodam e quais são os opostos para que você possa ter como alvo esses opostos e acabar crescendo na virtude ou pelo menos deixando esse vício que você tem. É muito difícil fazer isso porque na nossa mente, normalmente, os vícios estão misturados com as virtudes, ou às vezes a gente tem um vício e interpreta aquilo como uma virtude, ou às vezes a gente tem uma virtude que
a nossos olhos chega até a parecer um vício. E isso está muito misturado na nossa cabeça. Então, o primeiro passo é você fazer o discernimento entre as suas qualidades reais e as qualidades as quais você quer ter. E a partir daí, você trabalhar para chegar naqueles extremos, nos quais você nunca vai chegar, a propósito, mas sim, você vai chegar em um nível intermediário, que é exatamente a virtude que vai eliminar ou limpar esses vícios que você possui. Então, Dostoiévski já nos ensina de início a lidar com esse tipo de situação. Quando nós tentamos melhorar a nós mesmos, quando nós temos um modelo, e aqui nós já entramos no segundo comentário a respeito desse livro, nós sempre temos uma tensão, que é o quê? Entre o estado atual e o estado futuro. Por exemplo, nós temos sempre uma tensão em nós mesmos entre o nosso eu atual, a nossa situação atual real, e o nosso eu ideal, ou seja, aquela pessoa que nós queremos ser. Nós sempre temos uma tensão entre essas duas coisas. Nós queremos ser algo que nós não somos ainda, não é isso? E nós, às vezes, procuramos maneiras de chegar cada vez mais próximo daquele objetivo. Então, se você consegue fazer essa divisão, saber qual é o seu eu nesse momento e saber qual é o eu ao qual você quer chegar, fica mais fácil para você saber quando que você está se desviando do seu caminho. E na história do sósia, do duplo de Dostoiévski, nós vemos que sempre o sósia está tentando fazer o Goliath original desviar do seu caminho. Então nós vemos que o seu duplo lhe atrapalha muito na vida. E em nós, quando nós vemos esse eu ideal que nós temos e nós vamos seguir ao caminho para aquele eu ideal, nós normalmente nos distraímos. Há situações, pessoas, elementos na nossa vida que querem fazer com que a gente desvie daquele caminho a todo preço. Nesses casos, a gente pode, a título de exercício, considerar essas inclinações como o nosso duplo, como o nosso sósia. Ou seja, somos nós mesmos que estamos querendo nos puxar para fora do nosso caminho, nos desviarmos. Então nós vemos que aquela parte ruim, por assim dizer, ou não tão boa da nossa personalidade, nesse caso, ela tenta nos puxar, nos desviar do nosso foco, que é chegar naquele eu ideal. Então aqui nós temos essa imagem daquilo que nos incomoda, nos atrapalha e nos desvia, como o nosso sósia, ou seja, como alguém idêntico a nós, só que em vez de nos levar para o caminho do nosso ideal, quer nos desviar para o caminho do sofrimento, do fracasso, etc. Então, você ter consciência do seu próprio duplo, do seu próprio sósia, ou seja, daquela parte de você que tem mais a ver com trevas do que com luz, é o primeiro passo para que você consiga eliminar cada vez mais a presença desses elementos na sua vida e conseguir chegar no seu eu ideal. Uma outra perspectiva na qual nós podemos considerar o livro do Sósia de Dostoiévski é na tensão entre o nosso eu pessoal e o nosso eu social. Nós temos uma imagem interna de nós mesmos que não é a mesma que as pessoas que olham de fora têm a nosso respeito. Elas veem o nosso eu social e nós vemos o nosso eu pessoal. Se você fizer um exercício para tentar se olhar desde fora, você vai ver que é difícil você tentar se enxergar da maneira que as outras pessoas lhe enxergam. Por quê? Porque elas estão te vendo desde fora e você está se vendo desde dentro. Então você está em contato com o seu eu pessoal e as pessoas estão em contato com o seu eu social. É muito difícil as pessoas terem um contato diretamente com o seu eu pessoal. Para isso, as pessoas têm de ter muita intimidade e um uso muito habilidoso da linguagem para chegar em regiões as quais são pessoais e não sociais. De qualquer maneira, você tendo uma consciência parcial desse teu eu social, vai facilitar no sentido de você saber o que é pessoal em você e o que você exerce a nível social. E aquilo que você exerce, fala e executa por conta do seu eu
social, vai fazer muita diferença para você avaliar quando você está agindo de uma maneira, quando você está agindo de outra, quando algo faz parte da sua personalidade mesmo, como algo pessoal, e quando você tem elementos que você adquire apenas por conta de uma situação ou situações sociais. Você ter clara essa diferença vai lhe ajudar muito na hora de você aprender novos elementos, na hora de você entrar em contato com diferentes pessoas, porque aí você vai diferenciar aquele seu eu que, por exemplo, pode ser mais fechado, mas em uma determinada situação você vai tentar se abrir mais, ser mais sociável, porque aquela situação social exige aquilo. Então você vai aprender a ser mais flexível e lidar com o seu sósia de uma maneira harmônica. E a terceira perspectiva com a qual nós podemos abordar o livro é na tensão entre o nosso eu terreno e o nosso eu eterno. Para nós realizarmos o nosso eu eterno, a gente precisa melhorar como pessoa, adquirir virtudes, etc., para que esse nosso modelo de eu eterno se realize cada vez mais. Porém, nós temos aspectos da nossa personalidade, aspectos espirituais que estão conosco o tempo todo, que muitas vezes nos atrapalham. E você tomar consciência disso é muito importante. Por quê? Sempre que você tentar seguir o caminho da bondade, vai ter algo que vai te puxar para a maldade. Sempre que você tentar seguir o caminho da virtude, vai ter algo que vai te puxar para o vício. E esse algo, essa inclinação para o vício, para a maldade, você pode encarar a título de exercício psicológico como o teu sósia. E nesse sentido, você vai saber quando é o seu sósia ou o aspecto maligno de você que está querendo agir e quando é você, a sua alma imortal, que está tentando realizar cada vez mais aquele eu eterno em você. E nós vemos na história de Dostoiévski que o sósia do Sr. Goliath, ele é um sósia no nível psicológico, mas também no nível espiritual. Você vê que tem uma cena em que, em uma das situações de desespero do Sr. Goliath, ele vê vários sósias saindo de onde? Do chão. Várias imagens do seu sósia levantando. Ou seja, vem de baixo, das trevas. Ele não vê o sósia vindo da luz, vindo de cima. Ele sempre tem essa imagem de algo obscuro. Aliás, o livro inteiro é uma imagem de chuva, neve, escuridão, trevas. E quando o sósia está presente, aquilo fica muito mais evidente. E a título de exercício, nós também podemos prestar atenção que quando nós estamos querendo seguir um caminho de bondade, santidade, amor ao próximo, etc., sempre vai haver um elemento, uma situação, uma pessoa, algo que vai querer te desviar daquele caminho. E você pode encarar essa situação como o seu sósia, o seu duplo, aquela parte de você que quer de fato lhe desviar na realização do seu eu eterno. Então, esse livro, eu digo que ele nos liberta porque, principalmente, ele nos dá de maneira clara e bem distinta o que é um personagem original, o Sr. Goliath Sênior, e o que é o sósia, o Sr. Goliath Júnior. E Dostoiévski mostra as qualidades e defeitos distintos de cada um. E mostra também como as qualidades e defeitos de um se misturam com o outro. De maneira clara, a gente consegue ver esses elementos. Então, a gente tem de pegar essa imagem que Dostoiévski nos dá, essa claridade desses elementos distintos, para que nós possamos olhar para nós mesmos e diferenciar essas tensões entre o nosso eu pessoal e o nosso eu social, entre o nosso eu atual deste momento e o nosso eu ideal, aquela pessoa que a gente quer ser, e entre o nosso eu terreno e o nosso eu eterno. Então, espero que esses comentários lhe ajudem. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com aquelas pessoas que possam ter interesse na obra de Dostoiévski e espero que você realize esses exercícios e se tiver alguma dúvida ou quiser contar como foi a tua experiência com esse tipo de exercício psicológico, deixe aqui nos comentários que eu vou
respondê-lo pessoalmente ou até mesmo fazer um outro vídeo sobre a pergunta ou comentário que você fizer. Então nos vemos em um próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!